Fala, meus caros Winchesters, Turo Café com Leite. Em Teen Wolf já apareceram diversos lobisomens casca grossa, e dentre esses caras alguns foram vilões, outros anti-heróis, alguns atualmente estão mortos, e pode ser que mais algum lobisomem ultrapoderoso apareça mais pra frente na série. E desse verso incrível, vocês sabem quais são os lobisomens mais poderosos de todos? Se você não sabe, eu vou te atualizar, e vou listar para vocês o meu ranking dos lobisomens mais poderosos de Teen Wolf. Antes de começar, eu só queria avisar que personagens como o Styles Lobisomem ou Akira não irão aparecer nesta lista, e o motivo disso é óbvio: o Styles Lobisomem é só uma lenda. Pode ser que ele se torne sim um lobisomem mais pra frente, mas por enquanto ele está fora dessa lista. E Akira também não irá entrar pelo simples fato dela não ser uma lobisomem. Ela é uma kitsune, e também porque ela é muito diferente de um lobisomem comum. Enfim, tudo explicado. Já fiquem bem confortáveis aí no sofá, pega o café gostoso e a pipoca amanteigada, e vamos para a lista. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. E abrindo a nossa lista, em 13º lugar, eu deixo a Coyote Malia. Pode não parecer, mas sim, ao meu ponto de vista, a Malia é a, entre aspas, lobisomem mais fraca de Teen Wolf. Malia Elizabeth Tate é uma das principais protagonistas femininas da série Teen Wolf. Malia é uma coiote evoluída de 45 anos de idade e um membro da Alcateia McCall. Ela é a única filha do lobisomem Peter Haley e da assassina também coiote chamada Corinne Montgomery, mais conhecida como a Loba do Deserto. Eles a tiveram durante seu breve envolvimento. Pela criança ter tomado parte do poder de sua mãe ao nascer, Talia Haley notou que Corinne nunca aceitaria isso, então iniciou o ritual de manipulação de memória alfa para tirar as memórias de Peter da concepção e do nascimento antes de roubar Malia e colocá-la no sistema de adoção para afastá-la da Loba do Deserto. Malia foi então adotada pela família Tate, que a criou como filha ao lado de sua filha biológica mais nova em um rancho em Beacon Hills. Malia foi aluna do último ano da escola de Beacon Hills antes de ser aceita na Universidade de Paris. Ela possui os poderes e habilidades comuns de um coiote evoluído. Como outros coiotes, ela tem super força, velocidade, agilidade, reflexos, durabilidade, sentidos, cura, absorção de dor e metamorfose parcial. Malia também se juntou ao bando de Scott, portanto seus olhos de coiote brilharão sempre que ele uivar, sugerindo que ela tem algum tipo de conexão sobrenatural com ele como sua companheira de matilha, e que ela é uma beta em sua matilha, apesar de ser uma coiote nascida e não mordida por ele. Traduzindo, mesmo ela aparentando ser uma lobisomem ômega por ter seus olhos de cor azul, ela ainda é uma lobisomem beta, a mais fraca da Alcateia McCall, mas fraca entre aspas. Em 12º lugar, eu coloco a Kate Argent. Kate Argent é a irmã de Chris Argent, tia da falecida Alison, e cunhada da falecida Victoria Argent. Kate fazia parte de um grupo de caçadores de lobisomens. Ela foi aparentemente morta no final da temporada 1, mas na 4ª temporada é revelado que não morreu e acabou virando uma espécie de jaguar. A Kate era uma personagem recorrente e antagonista na temporada 1, 4 e 6 da série. Ela foi a grande responsável pelo massacre da família Haley antes do início da série, o que levou ela mais tarde a ser morta por um Peter Haley Alpha. Ela, assim como seu pai, nutria um ódio insano por seres sobrenaturais, fazendo o que fosse preciso para matá-los sem misericórdia. Ela, porém, voltou na temporada 4 como uma Nagual, resultado das perfurações causadas por Peter enquanto Alpha. Como ela vem de uma família de caçadores, ela desenvolveu desde pequena habilidades de combate e manuseio de armas. Ela se transformou em uma Nagual quando o ex-alfa Peter Haley cortou sua garganta acreditando tê-la matado, porém ela sobreviveu e se tornou a essência de sua psicopatia. Agora imagina só, uma lobisomem com habilidades e conhecimento de caçador, com extrema agressividade e instinto assassino.
Pra quem não sabe o que é o que significa ser um nagual, é só dar uma olhada na descrição que eu expliquei pra vocês. Não vou me aprofundar mais aqui para o vídeo não dar mais de 30 minutos. A Kate também é muito forte para um lobisomem comum, pois a mesma deu muito trabalho para os caçadores mexicanos. Ela também foi quem liderou 2 berserkers, e também foi ela responsável por transformar o Scott em um berserker. Enfim, seu lugar nesta lista é mais que merecido. E em 11º lugar, o lobisomem beta mais forte da série, Leon Dunbar. O primeiro lobisomem que o próprio Scott Alpha transformou meio que para poder salvá-lo da morte não poderia escapar desta lista. Muitos podem considerar o Leon como o lobisomem mais fraco por ele ser um beta, mas quem acha isso está completamente errado. Leon Dunbar é um novo calouro que frequenta a escola de Beacon Hills. Ele enquanto era humano era um jogador de lacrosse muito talentoso, arrogante e bonito, mas ele tem sérios problemas de raiva. Ele havia sido transferido para a escola de Beacon Hills depois de ter sido expulso de Devonport Prep, depois de violentamente danificar um dos carros de seus professores com um pé de cabra, em resposta a uma bronca dada pelo professor. Leon foi diagnosticado com TEI, que quer dizer, transtorno explosivo intermitente, ou seja, de 2 a 3 vezes por semana, o Leon tem explosões de raiva com frequência. Durante o episódio nomeado Jim, silenciado, o Leon foi atacado por um mendigo, Sean Walcott, no telhado do Hospital Memorial de Beacon. Para salvá-lo de cair, Scott foi forçado a morder Leon agarrando seu braço. No episódio seguinte chamado Jim, o benfeitor, as habilidades de lobisomem de Leon começam a se manifestar, e Scott e Styles, sem sucesso, tentar ganhar a confiança dele. Kira consegue enganá-lo para levá-lo à casa do Lago de Lydia. Lá ele é confrontado pelo bando de Scott que conta a ele sobre sua nova condição sobrenatural. Leon perde o controle de seu lado animal. Scott e Chris Argent tentam dominá-lo antes que ele cause algum dano. Leon como um lobisomem só ficou ainda mais nervoso, com certas dificuldades para controlar sua raiva, porém, isso só o deixou mais forte. Ainda sendo um beta, ele lutou contra um dos mais poderosos da série inteira, um cão do inferno, e quase o derrotou, porém ele também saiu bastante ferido do combate. Vocês têm noção de que esse cara, mesmo sendo um lobisomem beta, quase derrotou um dos monstros mais absurdos da série inteira. Coisa que nenhum alfa conseguiu fazer até hoje. Isso foi sim um feito muito absurdo. E sem dúvidas o Leon merece sim estar nessa lista. Agora se ele apenas como um lobisomem beta já é assim, imagine ele como um ômega ou um alfa. Em 10º lugar, eu vou fazer uma espécie de combo aqui, Derek Peter Haley. Para a lista não ficar muito longa, eu vou deixar esses dois na mesma posição, pois eles são de fato muito equivalentes em poder. Ambos já foram lobisomens alfas por um breve período, e ambos atualmente eram ômegas, com o Derek se tornando um lobisomem ômega evoluído. Já o Peter Haley como um alfa era muito poderoso, ele foi o responsável por transformar o Scott em um lobisomem, e como um alfa ele era muito absurdo, pois tinha sua metamorfose, o que deixava ele como um lobisomem grande e completo. Derek para um lobisomem comum era um verdadeiro monstro, ele de um ômega se tornou um alfa, de alfa voltou para ômega, e de ômega ele desceu para um beta. Porém perder seus poderes fazia parte de uma evolução que nenhum outro lobisomem conseguiu alcançar na série. Ele como um lobisomem evoluído conseguia manter sua forma de tradicional de lobisomem, mas também ele dominou uma metamorfose que o transformava em um lobo, igual à própria Malia, só que muito mais forte que a mesma. Ele como um alfa era forte o suficiente para lutar contra a própria Kali, a mulher lobisomem mais poderosa da alcateia de alfas, porém em todos os confrontos contra a Kali, o Derek foi humilhado. Eu também deixei os duas nesta posição porque na minha opinião os dois são muito equivalentes em poder, mas eu não queria deixar nenhum dos duas fora da lista, então, esse lugar é mais que merecido para os dois. Agora em 9º lugar, vou a um patamar mais acima, Belasco, a Quimera. Belasco é um verdadeiro monstro para um lobisomem ômega, e vocês verão o porquê.
Belasco foi uma quimera que apareceu no episódio 1 da temporada 5 da série. Ele foi criado pelos médicos do medo, que colocaram nele uma espécie de garras capazes de absorver energia sobrenatural. Usando essas garras, ele tentou matar Scott e obter seus poderes de alfa genuíno, porém ele falhou em sua missão, e mais tarde Belasco foi morto pelo cirurgião. Belasco apareceu saindo de sua incubação, o processo pelo qual as quimeras passam. Ele despertou como um lobisomem parte garuda, com garras especiais em uma das mãos que podiam absorver energia sobrenatural. Ele surgiu golpeando Parrish numa casa abandonada, de onde logo seguiu para casa de Scott, onde não o encontrou, indo até sua escola. Ele iniciou uma luta muito épica com Scott e Akira, onde o golpeou, sem poder absorver seus poderes. Ele teve suas garras quebradas, e depois disso recuou para o laboratório dos médicos, onde foi morto pelo cirurgião. Esse lobisomem era tão sinistro que ele sozinho enfrentou a Kitsune Kira, e o alfa genuíno Scott McCall, quase matando-o, mesmo no processo. Essa habilidade do Belasco de absorver qualquer energia sobrenatural com as suas garras especiais, é o que o torna extremamente perigoso para qualquer personagem dessa lista. Sua força também é maior que a de um lobisomem ômega comum, o que o torna ainda mais poderoso. O Belasco foi um personagem que eu curti pra caramba, e eu não poderia o deixar de fora dessa lista. E agora em oitavo lugar, temos mais um combo, Ethan e Aiden, os alfas gêmeos. A versão que vou considerar desses dois aqui será somente a dos alfas lá da terceira temporada, pois aqueles sim eram muito poderosos. Ethan e Aiden Steiner são irmãos gêmeos e ex-alfas que apareceram na primeira parte da terceira temporada como membros da alcateia de alfas, porém foram derrotados pela Darak Jennifer Blake e perderam seus status de alfa juntamente com sua habilidade de se transformarem no lobisomem gigantesco. Juntamente com Delquilion, eles foram os únicos da alcateia que sobreviveram pelo menos até os últimos episódios da terceira temporada em que Aiden morreu nas mãos de um Oni. Não se sabe muito sobre sua origem antes da temporada 3, só que era um motivo de chacota entre outros membros da sua antiga alcateia. Eles também eram subordinados de um alfa cruel, e com a ajuda de Delquilion subjugaram e mataram todos. Eles foram mordidos em uma certa idade e viviam como ômega até se juntarem à sua antiga alcateia. Como alfas gêmeos, os dois tinham uma habilidade bem roubada de fusão física, ou seja, ambos tinham a capacidade de se fundir fisicamente, se tornando um só lobisomem gigantesco maior e mais forte que os demais, porém com as características de lobisomens regulares. Nessa forma os dois eram muito complicados e quase impossíveis de se derrotar. A força de dois alfas superiores em um só era colossal, possivelmente o lobisomem alfa evoluído mais poderoso em termos de força física, estando abaixo somente da Kali, Cães do Inferno, Delquilion e da Besta de Gervogan. Esses dois eram extremamente poderosos como alfas, e merecem estar nessa lista. Agora em sétimo lugar, a lobisomem alfa superior, Kali. A Kali é pra mim, a mulher mais forte da série Teen Wolf, mas isso na minha opinião, porque mais à frente dessa lista, vocês conheceram mais mulheres muito mais poderosas que a Kali. A origem da Kali é atualmente desconhecida, e pouco se sabe sobre ela. Kali era uma lobisomem alfa superior que apareceu na temporada 3 da série. Ela integrava a alcateia de alfas, e como tal também matou toda a sua alcateia, se tornando uma alfa superior. A Kali era tão poderosa, que só estava abaixo de Delquilion na alcateia de alfas. O poder dela superava até mesmo o poder dos alfas gêmeos, pra vocês verem como essa mulher é um absurdo. Ela juntamente com sua alcateia chegaram em Beacon Hills a fim de capturar o alfa Derek Haley e o potencial alfa genuíno Scott McCall. Ela foi muito superior a Derek em suas duas lutas, se mostrando a mais forte, atrás somente de Delquilion. Ela foi cobrada por Delquilion porque ela não teve certeza de matar sua antiga emissária. Mais tarde em um combate contra a Darak Jennifer Blake, a Kali foi morta. A Kali era realmente uma lobisomem poderosa, pois em força e combate físico, ela superava muitos personagens, incluindo Scott e Akira.
Essa personagem foi sem dúvidas uma das mais poderosas, e eu não poderia ter deixado ela de fora da lista. E em sexto lugar, uma das lobisomens mais experientes da série inteira, Satomi Ito. Sem dúvidas a lobisomem mais experiente e habilidosa de toda a série, superando até mesmo a própria Kali. Satomi foi uma personagem coadjuvante que apareceu na terceira, quarta e sexta temporada da série. Ela estava entre os mais de 100 mil cidadãos nipo-americanos que foram forçados a se mudar para Quempoil Creek durante o internamento de sua comunidade no início da década de 1940. Em algum momento antes de sua internação, ela foi mordida e transformada em lobisomem por um alfa desconhecido, e ela lutou ao longo de seu tempo em Oak Creek para manter o controle sobre sua licantropia, especialmente desde que suas transformações foram predominantemente desencadeadas pela raiva, uma emoção que ela estava experimentando cronicamente devido ao estresse e frustração de ser essencialmente uma prisioneira. Ela começou a usar o jogo de tabuleiro de estratégia chamado Go para ajudar a manter-se calma, ajudando a evitar mudanças involuntárias e, por extensão, impedindo-a de se expor como um lobisomem para seus colegas internos. No entanto, quando um tumulto eclodiu no campo em 1943, Satomi perdeu o controle e se transformou na frente da maioria dos internos e funcionários militares do campo, atingindo involuntariamente e acidentalmente o cabo Riz, com um coquetel Molotov. Depois que o cadáver de Riz foi possuído pelo Noritsune, Satomi ajudou Noshiko a neutralizá-lo, e as duas têm sido amigas e aliadas desde então. Satomi possuía os poderes comuns de um lobisomem de nível alfa, embora ela também tivesse habilidades avançadas adicionais que são mais raras entre sua espécie. Dentre essas habilidades, a manipulação de memória, ela conseguia ver a memória das pessoas ou seres sobrenaturais perfurando a parte de trás de seus pescoços, mas devido sua sabedoria e experiência, ela realizava todo o processo perfeitamente sem causar paralisia ou morte. Nem preciso falar que em combate físico, a Satomi é praticamente um monstro, superando até a Kali. Essa mulher é muito braba. Indo agora para o nosso quinto lugar, o que antes era para mim o lobisomem mais poderoso da série, Deucilion, o Lobo Demônio. Esse cara é sinistro de tão poderoso, e vocês vão entender o porquê. Deucilion era um lobisomem alfa superior e o mais poderoso dentre eles. Ele apareceu na temporada 3 da série, e fez mais tarde aparições nas temporadas 5 e 6. Ele também era líder da alcateia de alfas, que foi a Beacon Hills atrás do alfa Derek Haley e do alfa genuíno Scott McCall. Em um combate com a Darashi ele a matou e saiu de Beacon Hills, fazendo mais tarde aparições em outras temporadas, e na temporada 6 ele infelizmente foi morto pelos caçadores de Gerard Tamora. Mais um daqueles casos em que um personagem ultrapoderoso e muito bom morre de uma maneira bosta. Mas voltando ao assunto, assim como sua alcateia de alfas o Deucilion matou todos os membros de sua antiga alcateia, se tornando assim um alfa superior, porém muito mais poderoso que a Kali, ou os gêmeos alfas. Deucilion era tão poderoso que ele foi capaz de suportar na maior facilidade os ataques da Daraki, a mesma personagem que matou a Kali com os ataques dela. Deucilion, quando é cegado e ferido gravemente por Gerard Argent, foi confrontado por um de seus betas e então ao matá-lo ele descobriu que era possível absorver energia sobrenatural com as garras. Ele absorveu tanto poder que sua cegueira era totalmente anulada na sua forma de lobisomem ultrapoderoso. Ele com um rugido sério era capaz de fazer o Scott McCall beta se ajoelhar, e a mesma coisa acontecia a qualquer outro lobisomem de sua alcateia alfa. Com o rugido ele fez a transformação ou do Scott se manifestar, dá pra ver o nível desse cara. Deucilion foi sem sombra de dúvidas um dos melhores lobisomens de toda a série, e na sexta temporada, ele foi meio que um mestre do Scott, que estava se preparando para enfrentar o Anuki-T, numa luta às cegas. Porém o Scott não conseguiu completar seu treinamento, pois infelizmente o Deucilion foi morto. Mas enfim, esse cara era extremamente poderoso, e merece estar na lista com toda a certeza. E chegando ao nosso quarto lugar, surpreendendo muitos de vocês, Scott McCall.
O nosso querido protagonista é de fato muito poderoso, mas não o mais poderoso de todos. Scott Gregorio McCall é o principal protagonista da série Teen Wolf. Ele é filho de Melissa e Rafael McCall, um agente especial do FBI. Ele foi ex-aluno da escola de Beacon Hills antes de se formar e ser aceito como estudante de pré-veterinária na Universidade da Califórnia Davis. Sua determinação de permanecer bom o impede do desejo de um lobisomem de matar ou mutilar. Devido à sua bondade, ele conseguiu se tornar um alfa genuíno, uma espécie muito rara e poderosa de lobisomem. Antes de ser mordido pelo antigo alfa Peter Haley na primeira temporada da série, Scott era um garoto asmático, impopular e péssimo no time de lacrosse do ensino médio. No entanto, uma vez que ele foi mordido e transformado com sucesso em um lobisomem beta, Scott desenvolveu força, velocidade, agilidade, cura e sentidos sobre-humanos, juntamente com a capacidade de mudar suas características para as de um lobo. Apesar da agressão e dos impulsos violentos que muitas vezes acompanham a licantropia, Scott sempre fez questão de abraçar sua humanidade, e com a ajuda de seu melhor amigo Styles Stilinski e sua ex-namorada Alison Argent, ele foi capaz de começar a construir a sua própria matilha, que acabou se tornando mais conhecida por ser uma das matilhas mais originais e poderosas do universo de Teen Wolf. De um beta direto para um alfa, as habilidades do Scott se tornaram colossais, pois todos seus sentidos que antes eram sobre-humanos, agora se tornaram muito mais eficazes. Suas habilidades físicas como força, velocidade e cura, aumentaram ainda mais, deixando Scott muito mais poderoso que antes. O Scott como alfa genuíno é um monstro. Ele derrotou o Belasco, derrotou o Darak, lutou contra a besta de Jeroboam e conseguiu se manter num certo equilíbrio contra o mesmo. Ele também encarou os Onis, venceu o Voice Styles, venceu o Delquillion, venceu o Peter Haley como Ômega, lutou contra os Cavaleiros Fantasmas, que são o meu top 2 dos seres mais absurdos da série inteira, e ele conseguiu lutar contra o Anuk-T, o que eu considero o ser mais poderoso de toda a série Teen Wolf, e nessa luta ele teve que perfurar seus próprios olhos para poder derrotar essa criatura super poderosa. Esse cara é realmente um monstro. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre todos os feitos e poderes do Scott Alpha, é só comentar aí, que eu faço. Chegando agora ao nosso terceiro lugar da lista, temos a Talia Haley. A mãe de Derek Haley não poderia estar de fora de uma lista dessas. Talia Haley era o antigo alfa do Peck Haley, e é a irmã de Peter Haley, também a tia de Malia Tate, e mãe de Laura, Derek e Cora Haley. Como um poderoso alfa da linhagem Haley, que tinha a rara habilidade de se transformar em um lobo, Talia não era apenas respeitada pela comunidade sobrenatural, mas também atuava como a conselheira de outros alfas da região, incluindo Delquillion, Ennis, Kali e Satomi Ito. Infelizmente, ela foi morta no incêndio da casa Haley. Iniciada por Kate Argent e seus companheiros 6 anos antes do início da série Teen Wolf. Já deu pra ter uma noção do quão imponente era essa personagem, né? Continuando, apesar de sua morte prematura antes do início da série, sua presença continua percorrendo por toda Beacon Hills e sua comunidade sobrenatural até os dias de hoje, tanto como o resultado de suas ações durante sua vida, que continuam afetando seus familiares sobreviventes, como o fato de que ela usou seus poderes para tirar as memórias de Peter e de sua filha Malia, por exemplo, e porque as lições que ela ensinou ao seu irmão e filhos vivem através delas e foram passadas para as matilhas com as quais estava envolvida. Talia era uma mulher muito bonita, com longos cabelos e olhos de cor castanhos escuros. Enquanto ela mostrou ser de meia-idade no momento de sua morte, ela ainda estava em ótima forma física, com um corpo alto e em forma. Como possuía a habilidade de se transformar em um lobo verdadeiro, ela usava vestidos soltos que ela podia facilmente entrar e sair, dando a ela a habilidade de se despir para se transformar quando necessário e se vestir rapidamente assim que ela voltasse. Talia era um lobisomem alfa evoluído, o que a tornava muito mais poderosa que a maioria dos lobisomens e superior até mesmo aos alfas normais.
Desde que ela evoluiu, isso deu a ela a rara habilidade de se transformar em um verdadeiro lobo. Lobisomens com essa habilidade são respeitados dentro da comunidade sobrenatural, e é isso que levou Talia a ser vista como uma conselheira e líder da comunidade de lobisomens. Para acessar essa habilidade, ela teve que encontrar o equilíbrio entre seu lado humano e seu lado lobo, desde que seu filho Derek Haley foi capaz de matar um berserker com suas próprias mãos depois que ele se tornou um lobisomem evoluído. Está implícito que Talia era capaz de tais talentos e ainda mais, já que Derek era um beta e Talia era um alfa. Essa personagem era tão poderosa que até a própria Satomi a respeitava, possivelmente sendo ainda mais poderosa e habilidosa que a mesma. Possivelmente sendo ainda mais poderosa que o próprio Delkilion e a Kali. O que a torna a terceira lobisomem alfa mais poderosa de toda a série, mas na minha opinião, os dois últimos de agora são ainda mais absurdos que a Talia. Chegamos ao nosso segundo lugar, e nele está não só mas os cães do inferno. Como o nível de poder deles é basicamente o mesmo, então não irei colocar só um cão do inferno na lista, tá? Eu sei que o Parrish foi derrubado pelo Rowan, mas porque parecia que ele tinha muito mais experiência como cão do inferno do que o próprio Parrish. O cão do inferno é um espírito sobrenatural imortal que possui corpos humanos. Eles geralmente têm uma missão, visto que são protetores do sobrenatural, e eles também possuem diversos poderes ligados ao fogo. O objetivo deles é fazer o mundo sobrenatural permanecer escondido dos humanos. Eles foram mostrados não serem nem bons e nem maus, se tornando absolutamente ligados às suas missões. Eles se apoderam de um corpo recém-morto, e daí a pessoa vive sua vida normalmente até que o cão do inferno obtenha o controle e cumpra sua missão. Eles demonstraram ter alguma conexão com a caçada selvagem, visto que Parrish pareceu conversar com um cavaleiro fantasma e depois tentou libertá-lo. A força física dessas criaturas vai além de qualquer lobisomem, mas só existe uma criatura capaz de rivalizar com os cães do inferno. Já já vocês irão saber quem é. Como eles são imortais, não existe nenhuma forma de matar uma dessas criaturas, e só lembrando que o Rowan morreu pra Tamora porque no momento ele não estava como um cão do inferno, e também ele estava muito ferido pelo leão. Cães do inferno são bestas praticamente imbatíveis, pois são muito poderosos para qualquer ser, e até hoje eu não sei o porquê do leão ter derrubado uma dessas criaturas. Enfim, roteiro. Dentre seus poderes, a imunidade, manipulação e criação de fogo é o mais evidente, pois quando transformados, os cães do inferno entram em combustão e pegam fogo do nada, uma chama muito quente que cobre por completo seus corpos. Dentre todo esse pack de poderes, pode até parecer que eles são quase invencíveis, mas se engana, pois existe só uma criatura capaz de rivalizar em força bruta com esses monstros. Agora em primeiríssimo lugar, o lobisomem mais poderoso de Teen Wolf, a besta de Gévaudan. Sem sombra de dúvidas o maior lobisomem da história. A besta de Gévaudan é um lobisomem monstruoso que aterrorizou a França nos anos 1700. A besta foi eventualmente morta por um dos antepassados da família Argent de caçadores de lobisomem. Em 2012, um trio de antigos paracientistas, conhecidos como os médicos do medo, ressuscitaram a besta ao convocar sua essência para o corpo de sua quimeira final, que foi revelado como Maison Hewitt. A besta foi revivida pelos médicos, porém sem se lembrar de quem era, matou muitas pessoas. Assim que se lembrou, fugiu. Logo começou o embate entre ela e Scott e sua alcateia, o que resultou no fim da besta com a ajuda de Parrish e Lydia Martin. Essa criatura era tão forte que nem o próprio Scott McCall Alpha Genuíno conseguia derrotá-lo. Era demais para o próprio Alpha Genuíno. Essa criatura também é a única que consegue lutar de igual para igual contra um cão do inferno, possivelmente saindo vencedora. Num flashback que é mostrado na série, Sebastian Valette se tornou a besta assim que bebeu a água da chuva da pegada de um lobo, enquanto era um soldado, e então se tornou a fera. Como um lobisomem bestial, sua força física e sua agressividade são maiores do que a de qualquer lobisomem desta lista.
Tirando os cães do inferno, não existe mais nenhum lobisomem capaz de derrotar a besta de Jeroboam, pois se nem o alfa genuíno foi capaz de aguentar uma luta direta contra esse monstro, quem mais conseguiria, fora os cães do inferno? Esse é até hoje, pra mim, o lobisomem mais poderoso de toda a série Teen Wolf, e não tem discussão. Bom pessoal, mais um vídeo chegando ao fim, espero que tenha gostado, e comentem aí, qual lobisomem de Teen Wolf é o mais poderoso na sua opinião? Podem comentar o seu top 10 dos lobisomens mais poderosos se quiserem, ficarei muito feliz em ler seus comentários. Por favor deixem o gostei aí para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho do canal porque vai me ajudar muito. Lembrem-se que esse canal não é nada sem sua inscrição, vocês são muito importantes para mim, e com certeza moram no meu coração. Bom pessoal, como deu muito trabalho para mim fazer esse vídeo, eu vou dar uma descansada, mas muito em breve sai mais um vídeo para vocês, então fiquem atentos. É isso meus caros Winchesters, vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, fui!